Imagine um vasto império. Ele se estende das areias escaldantes do Egito às montanhas acidentadas do Hindu Kush. Este era o Império Persa, um reino de diversidade e poder deslumbrantes. Do século VI ao IV a.C., foi o maior império que o mundo já tinha visto. Sua história é de conquista, inovação e influência cultural duradoura. É uma história que começa com um único fio unificador: a ambição. O Império Persa era mais do que apenas terras. Era uma tapeçaria de culturas, línguas e povos. Este império foi unido pela visão de seus governantes, homens que moldaram o destino de milhões. Eles construíram uma civilização sobre os fundamentos da tolerância, eficiência e poderio militar. Seus nomes ainda ecoam pelos corredores da história: Ciro, Cambises, Dário. Esses foram os arquitetos de um império. Ciro II, mais tarde conhecido como Ciro, o Grande, ascendeu ao trono da Pérsia em 559 a.C. Ele não era apenas um rei comum. Ele tinha uma visão que transcenderia seu tempo e mudaria o curso da história. Ele herdou um reino, mas vislumbrava um império. Um império que não seria apenas vasto em território, mas também rico em diversidade cultural e religiosa. Ciro não era apenas um conquistador. Ele era um líder visionário. Ele sabia que para construir um império duradouro, precisava ganhar o coração e a mente de seus súditos. Suas conquistas lançaram as bases para o Império Persa, mas foram suas políticas que cimentaram seu legado. Ele implementou estratégias militares inovadoras e políticas administrativas que garantiram a coesão do império. Ciro entendia que a verdadeira força não residia apenas no poderio militar, mas na unidade de seu povo. Ele promoveu a integração de diferentes culturas e etnias, criando um ambiente de respeito mútuo. A genialidade de Ciro era sua tolerância. Ele reconhecia que a diversidade cultural era uma fonte de riqueza e não uma ameaça. Ele permitiu que os povos conquistados mantivessem seus costumes, religiões e até mesmo governantes locais. Essa abordagem inovadora garantiu que as regiões conquistadas se sentissem valorizadas e respeitadas. Essa política de respeito promoveu a lealdade e a estabilidade em todo o seu vasto reino. As pessoas não apenas obedeciam a Ciro, mas também o admiravam e respeitavam. Ele entendia que a diversidade, longe de ser uma fraqueza, era uma fonte de força. A inclusão de diferentes povos e culturas enriqueceu o império de maneiras inimagináveis. Em um mundo de conquistadores implacáveis, a compaixão de Ciro o diferenciava. Ele era conhecido por sua misericórdia e justiça, qualidades raras em sua época. Ele ficou conhecido como um governante benevolente, um rei que se preocupava com o bem-estar de todos os seus súditos. Sua liderança era marcada por um profundo senso de responsabilidade e empatia. Seu legado inspiraria gerações de líderes persas que viriam. A visão de Ciro, de um império baseado na tolerância e no respeito mútuo, continuaria a influenciar a história muito depois de sua morte. Cambises II, filho de Ciro, sucedeu seu pai e continuou a expansão persa. Ele era um líder ambicioso e determinado a deixar sua marca na história. Seus olhos se voltaram para as terras férteis do Egito, um prêmio cobiçado por impérios durante séculos. O Egito era conhecido por sua riqueza, cultura avançada e, acima de tudo, pelo poderoso rio Nilo, que sustentava a vida em suas margens. Em 525 a.C., Cambises lançou uma invasão ousada, marchando com seus exércitos pelo deserto escaldante da península do Sinai. A travessia foi árdua e perigosa, mas a determinação de Cambises e a disciplina de seu exército os levaram adiante. A máquina de guerra persa, aprimorada sob Ciro, se mostrou imparável. Os soldados persas eram bem treinados e equipados, prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. O confronto em Pelúsio
uma fortaleza egípcia crucial, decidiu o destino do Vale do Nilo. Esta batalha foi feroz e decisiva, com ambos os lados lutando com todas as suas forças. O exército persa, com suas táticas e armamentos superiores, esmagou as forças egípcias. A vitória foi rápida e decisiva, demonstrando a superioridade militar persa. Cambises marchou triunfantemente para Mênfis, a capital egípcia, reivindicando a coroa do faraó para si. Este foi um momento de grande triunfo para Cambises e seu império. O Egito, uma civilização que existia há milênios, tornou-se uma província do Império Persa. A integração do Egito ao Império trouxe mudanças significativas para ambos os lados. A anexação do Egito trouxe imensa riqueza e prestígio ao Império Persa. Os tesouros e recursos do Egito foram adicionados ao vasto acervo persa, fortalecendo ainda mais o império. Também estendeu a influência persa até o interior da África, solidificando sua posição como a potência dominante no mundo antigo. A conquista do Egito foi um marco na expansão persa, demonstrando seu poder e ambição. Seção 4. Dário, o organizador, sátrapas e espiões. Dário I, que chegou ao poder em 522 a.C., herdou um império repleto de rebeliões. O vasto território persa estava em constante tumulto, com várias regiões tentando se libertar do controle central. Dário sabia que, para manter o império unido, ele precisava de uma abordagem inovadora e eficaz. Para consolidar seu governo e garantir a estabilidade, Dário implementou uma série de reformas administrativas que se tornariam a marca registrada do Império Persa. Ele introduziu um sistema de governança que era, ao mesmo tempo, centralizado e flexível, permitindo uma administração eficiente e responsiva. Ele dividiu o vasto território em províncias chamadas satrapias, cada uma com fronteiras bem definidas e responsabilidades claras. Cada satrapia era governada por um sátrapa, um governador que tinha autoridade significativa dentro de sua província, mas que também era supervisionado de perto pelo governo central. Esses sátrapas eram cuidadosamente escolhidos, muitas vezes de elites locais, para garantir que tivessem um entendimento profundo das regiões que governavam e pudessem manter a ordem e a lealdade. Eles respondiam diretamente a Dário, que mantinha um controle rigoroso sobre suas atividades através de relatórios regulares e inspeções. Para manter o controle sobre essa vasta rede, Dário estabeleceu uma sofisticada rede de espionagem. Esta rede era composta por agentes secretos que operavam em todo o império, coletando informações e relatando diretamente ao rei. Essa rede, conhecida como os olhos e ouvidos do rei, reportava diretamente ao imperador, fornecendo-lhe informações cruciais sobre qualquer agitação, deslealdade ou conspiração. Mantendo-o informado sobre qualquer agitação ou deslealdade, Dário podia agir rapidamente para resolver problemas antes que se tornassem ameaças sérias. Esse sistema de administração e coleta de informações permitiu que Dário governasse com eficácia o vasto Império Persa. Ele podia tomar decisões informadas e estratégicas, garantindo que o império permanecesse estável e próspero. Promoveu estabilidade, prosperidade e unidade entre as diversas culturas e paisagens sob controle persa. Através de suas reformas e inovações, Dário conseguiu transformar o Império Persa em uma das civilizações mais avançadas e bem administradas de seu tempo. Seção 5. Os Imortais. Um exército sem fim. O poderio militar do Império Persa era lendário. Em seu coração estava uma força de combate de elite conhecida como Imortais. Essa unidade temível, composta por 10.000 soldados altamente treinados, formava a espinha dorsal do exército persa. Seu nome vinha de seu número aparentemente inesgotável. Sempre que um imortal caía em batalha, ele era imediatamente substituído, mantendo a ilusão de uma força imortal.
Os imortais estavam armados com lanças, arcos e espadas curtas e usavam uma armadura de escamas distinta. Seu treinamento começava na infância, transformando-os em guerreiros disciplinados e destemidos. Eles eram a guarda pessoal do imperador e a ponta de lança do exército persa na batalha. A reputação dos imortais os precedia, causando terror nos corações de seus inimigos. Sua presença no campo de batalha era uma prova do poder e da força do Império Persa.